né, daqueles que estavam expostos a ambientes insalubres. Tá? E o contencioso trabalhista, né, só processos que já foram demandados, né, tem em média, sob júdice hoje, 69 casos. Né, e o valor do risco, né, médio que a empresa vai ter que pagar está em torno de 23 milhões. E isso é muito alto. Imaginem vocês uma empresa onde ela tem um ganho mensal, né, vamos supor, de 200 mil, 300 mil reais, uma empresa pequena, onde ela vai ter que pagar para um funcionário que botou na causa trabalhista 60 mil reais, 80 mil reais. Então, como é que ficam os gastos, né, para pagar os custos depois daquela produção daquele material, né, daquele bem, ou então para pagar os funcionários que ainda estão muito alto. Né? Então, o valor provisionado para 2010 foi estar em torno de 4 milhões. Então, 4 milhões, né, é a média que as empresas hoje estão dispondo para poder custear, né, agora em 2010, toda essa parte de tratamento e de doenças ocupacionais, né, de indenizações para causas trabalhistas. Certo? Então, outro passivo latente, que é aquele onde fica encoberto, né, então ninguém fala, são os adicionais de insalubridade, que aí variam de 10% a 40% do salário mínimo. Isso é que fala a NR15. Já se está no mercado aí, né, já existem discussões, né, do governo, né, de algumas entidades que fazem, né, as normas, para que seja feita a alteração e que ele passe a fazer em cima do piso do funcionário ou do salário nominal do funcionário. Isso aí é apenas especulações, está ainda, né, em estudo, mas eu acho que isso é pouco provável que ela seja aprovada, porque, infelizmente ainda, as normas, né, elas são vistas muito pela parte dos administradores, né, dos empregadores. Então, imaginem vocês que numa empresa onde existem, né, ambientes insalubres e os funcionários recebem insalubridade, a empresa vai querer pagar em cima do salário nominal do funcionário 10, 20 ou 40%. Né? Então, é um valor muito alto, né, de encargos que ele precisa pagar. Tá? Então, seriam 5 anos com encargos de funcionários aí. É muito alto. Então, a ANR, ela fala que para risco baixo, né, exposição a risco baixo, seria 10%. Então, para risco médio, 20%, e para risco alto, 40%. Então, isso é o que ela fala na norma, mas eles estão querendo alterar. Não sei se isso vai valer. Para mim, seria muito bom, porque aí, quando começa a pesar no bolso, né, então, os empregadores, eles começam a ver, poxa, então agora eu preciso reduzir de algum lugar. Então, vamos fazer segurança, porque vale a pena, eu vou conseguir reduzir meus custos. É esse peixe que a gente tem que vender. Tá? Então, se aplicado sobre o salário nominal, significaria de 6 a 24 meses do total de salários mais encargos para cada caso. Então, um funcionário, né, eu teria que pagar, né, de insalubridade média de 6 a 24 meses no total de encargos, né, a previdência e ao funcionário. Então, ao invés de eu ter apenas um funcionário, eu teria, né, 2 funcionários ou 3 funcionários ali trabalhando. Então, é um valor muito alto, né? Ao invés de pagar apenas um salário, eu estou pagando 3 por causa desses adicionais que vai, né, no salário dele, aí, se fosse em cima do salário nominal. Hoje, né, em cima do salário mínimo, que o salário mínimo é muito baixo, então, às vezes, dá um percentual muito pequenininho. Então, quando eu vou fazer consultoria em algumas empresas, né, eu chego lá, os trabalhadores perguntam, eu vou receber insalubridade? Acho que eles entendem como se fosse uma coisa positiva, e que, na verdade, não é. Né? Então, você está exposto a um ambiente onde pode causar risco à sua saúde, isso é muito ruim. Então, o que é que vai acontecer? Ele, daqui para frente, ele vai começar a regredir, né? A saúde dele vai começar a ficar muito danificada. Então, aquele dinheiro que ele já recebeu anteriormente, né, do adicional da empresa, ele já gastou, né? Já gastou em festa, já gastou achando que era uma premiação que ele tinha, quando na verdade não era. Era um valor que ele deveria estar guardando na poupança para pagar o tratamento médico dele lá na frente. Certo? Então, o que existe no ambiente de trabalho, né, que pode produzir doenças? Né, existem vapores, calor, ruído, gases, poeiras, radiações e posturas e ritmos inadequados. Vou citar para vocês só rapidinho a diferença entre cada um, né? Então, vapores são aqueles que demandam de substâncias líquidas, né, ou sólidas, que elas podem soltar vapores, né, que é o desprendimento, né, que tem da matéria. Né? Exemplo, a gasolina, ela gera vapores. Né? Às vezes fala, gases de gasolina. Não é, são vapores. Gases já é, aí o nome já está falando, né? Gases são aquela forma
já gasosa, né? Exemplo, a gente tem o gás carbônico, né? O monóxido de carbono, dióxido de carbono. Então, a exposição a esses gases também está lá constante, né, na NR15, né? Existe limite de tolerância para a exposição a esses gases. E vapores são desprendimento da matéria, né? Então, são vapores que eles começam a se formar por desprendimento dessa matéria. Então, a gasolina gera vapores, né? O álcool gera vapores. Então, isso aí também é muito nocivo à saúde. O calor, né, que na verdade não é calor. Hoje está fazendo um calor enorme aqui, né? Está muito quente. Então, na verdade, é a sensação térmica dentro do ambiente de trabalho. Então, quando você está exposto a 30 graus de sensação térmica, né, disse que aquele ambiente ali, ele é insalubre e não deve ser permitido a atividade naquele ambiente que esteja, né, dependendo da atividade, do esforço que a atividade requeira. Então, ele não pode estar exposto a 30 graus. Não é 30 graus, eu saio na rua e vejo que está 30 graus. Poxa, hoje está muito quente, está muito ruim, eu não posso trabalhar. Não é isso, é a sensação térmica do ambiente. Tá? Poeiras, né, que seriam poeiras, e aí é muito importante a gente falar, não sei se vocês já ouviram falar, na sílica, né, a sílica causa doença silicose, que é uma doença ocupacional, né, então a sílica é uma granulometria muito, muito pequena, né, da poeira, e existe constante na argila, né, constante no quartzo, e outros tipos de areia siliciosa, que tem granulometria muito pequena. O que acontece? A poeira da sílica, ela é respirável. Né? Então, o que viria a ser respirável? Né? Então, a gente tem a proteção natural do nosso nariz, que são aqueles pelinhos. Né? Então, existem poeiras que ficam lá, formando aquela secreção. Então, elas não passam para o nosso sistema respiratório. Diferente da sílica. A sílica, ela não consegue, né, ser como é que eu posso explicar para vocês? Mas ela não consegue entrar, aquela barreira que a gente tem natural do nosso nariz, ela não consegue segurar essas poeiras. Então as poeiras, elas se depositam no pulmão e depois elas começam a formar o endurecimento. A gente fala endurecimento, mas é a deficiência ou a dificuldade que o trabalhador, né, exposto à sílica vai ter de conseguir respirar. Então, aquela flexibilidade que tinha o pulmão antes dele, a elasticidade, ele vai começar a perder. Então, ele não vai sentir de imediato. É por isso que a gente fala que a questão da prevenção, né, das doenças ocupacionais é importante, porque elas são silenciosas. Elas demandam muito tempo para aparecer. Então, quem tá trabalhando com a sílica hoje não vai sentir. Mas daqui a 10, 20, 30 anos, dependendo da concentração, quando ele começar a subir uma escada, vai sentir aquela dificuldade de respiração. Por quê? Então, quando ele vai fazer um exame, né, um raio-x do pulmão, ele vê que já tem pelo menos 80%, 60% do pulmão comprometido, né, endurecido, porque aquela poeira colou, né, nas laterais do pulmão e ele não consegue mais respirar, tendo aquela flexibilidade que a gente tem hoje. Tá? Radiações que podem ser radiações ionizantes e não ionizantes, né? Que aquelas são a radiação ionizante, são aquelas que destroem a camada celular. E as radiações não ionizantes são aquelas da luz solar, né? Que a gente tem a UV, né? UVB, que a gente está exposto. Tá? E posturas e ritmos inadequados, essa sim é relacionada à DORT, né? Doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Então, a DORT, né, o LER, né, que hoje a gente não utiliza muito mais essa nomenclatura, né, de lesão por esforço repetitivo, apenas DORT, né, são aqueles campeões, tá, na Previdência Social de doenças ocupacionais. Então, esses aí sim merecem um pouco mais de atenção, porque, diferente das outras doenças, das outras exposições que a gente já falou aqui, né, a posturas e ritmos inadequados é a que aparece mais cedo, né? Ela não demora muito a aparecer. Então, não sei se vocês conhecem alguns operadores de caixa, mas em média, né, um operador que trabalha 8 horas por dia, quando chega ao final de 3 meses, ele já começa a sentir alguma dor, né, no punho, ou começa a ter aquele problema de bursite, né, no burso, aqui no ombro. Então, ele já começa a ter algumas lesões que já são perceptíveis em pouco tempo. Né, diferente dessas outras que a gente já citou aqui, né? Por exemplo, a poeira da sílica. Então, posturas e ritmos adequados acontece bastante e em todo segmento a gente pode identificar esse tipo de lesão, né? De doença ocupacional, certo? E o ruído também é o que eu vou falar um pouco mais aqui para vocês, porque também está em segundo lugar,
Tá? Depois das doenças ocupacionais, ele está em segundo lugar de causas trabalhistas. Por quê? O que acontece muito com o ruído? O ruído a gente não está exposto apenas, né, no ambiente de trabalho, a gente está exposto no dia a dia. Então, aquelas pessoas que gostam de utilizar aquele plugzinho no ouvido, que colocam no máximo para não escutar ninguém, né, falando do seu lado, então ali está comprometendo o canal auditivo e está causando uma perda auditiva, né, além da exposição que ele tem no ambiente de trabalho. Certo? Então, como é que a gente pode enfrentar esse problema? Falando um pouquinho da questão das posturas, né, e ritmos inadequados no ambiente de trabalho.